Música do filme, né? O filme hoje é Pais e Filhas. É um filme belíssimo, tem muitos aprendizados, é muito rico em informação, em conteúdo, e vai valer muito a pena nessa live de hoje. Como a gente sempre fala, né? O objetivo é a gente estar compartilhando esse momento, né, de aprendizado. E esse filme ele traz, né, em ênfase essa relação pai e filha, né, a relação, das temáticas desse filme é isso, essa questão da relação pai e filho, o luto, a perda. Tem a questão da relação terapêutica, né? A gente vai entender por que a relação terapêutica, a questão da culpa, a tristeza, a questão de uma possibilidade de um surto psicótico, né, em relação a esse pai dentro dessa história, e também internação e também compulsão sexual. Qual é o contexto, né? O filme já começa uma cena em relação ao pai, né, a mãe e a Kate, né? Kate e Jack, né, que são o pai dela, e a mãe e a esposa dele. E aí já inicia nessa questão de uma discussão ali entre eles, o casal. Existe uma possível insinuação em termos do interesse dele em relação a uma mulher, porque ele é novelista, né? Ele é novelista, e naquela ocasião ele estava recebendo algum prêmio, e na volta para casa há essa discussão, e aí baseado nisso existe um acidente de carro, aonde a princípio o pai e a mãe de Kate, que é a menininha, ficam gravemente feridos, e a mãe não resiste e morre. E esse pai vai para o hospital, e no momento que essa criança, essa filha, vai, né, em encontro ao pai, né, na direção dele, lá no hospital, as pessoas não deixam que ela entre, no caso. E aí o que acontece? Já na primeira cena, e nessa situação, ele fala que aconteceu algo 7 anos atrás. Ela traz isso, né, como uma desconfiança, já que aconteceu 7 anos atrás, isso iria acontecer naquele momento. Então, antes de a gente partir para essa questão da perda da mãe e a questão da condição do pai, nessa situação, um aprendizado que a gente pode tirar é não trazer esses conteúdos de muito tempo, né? Nesse caso foi uma traição. Se você perdoou, já que você escolheu permanecer na relação, nunca mais traga esse conteúdo, né? No filme, nessa parte, a esposa traz novamente isso. Se você tem a opção de sair também da relação. Assim, esse não é o principal aprendizado, tá? Mas isso também serve para a gente pensar, refletir. Então, voltando à condição da menina, onde ela perde a mãe e o pai ele fica gravemente ferido. Após esse acidente, o pai ele se recupera, ele tem umas sequelas em relação a esse acidente. Já sem a esposa, ele vai criar essa filha sozinho. E essas consequências em relação à condição desse pai, então a condição, ele começa, a mão dele começa a tremer. Ele tem quase uma epilepsia, convulsão. Então, de vez em quando ele começa a ter essas situações, né? E aí tira ele fica se rebatendo. E isso, né, ele depois, no momento que ele está no dia a dia, ele vai ao médico e descobre que se ele não cuidar daquilo, aquilo pode piorar. Só que ele está na condição de criar essa filha sozinho, não tem mais ninguém a princípio para ficar,
Porque qual era a condição? Ele teria que ir para um hospital psiquiátrico, porque essa condição, se prolongasse, ia fazer com que ele tivesse um surto psicótico. Então, assim, ele teria que se internar durante 7 meses. E ele pensou logo, minha filha vai ficar com quem? E aí, baseado nisso, existia uma irmã, a irmã da esposa que morreu. Só que eles não se falavam muito, existia uma relação muito distante. Então, assim, acompanhe a história, que primeiro essa menina, ela já perdeu a mãe, tá? Apesar da situação, é uma perda, é um abandono de uma figura para uma criança. Ela estava em volta de 5, 6 anos, no máximo 7 anos ali. Aí, nessa condição, ela vai precisar se afastar do pai também. E ela vai estar com a tia, apesar de ser tia, mas não tem muito vínculo. É uma tia onde tem o marido, é um advogado bem sucedido. Eles têm uma casa, uma condição muito boa financeira, e tem 2 filhos também. Praticamente na mesma idade também, que é a Kate, que tinha 5, 6, 7 anos. E aí, imagine você, a criança já tinha perdido a mãe, e aí tem que se afastar do pai. Então, o segundo ponto de afastamento, né? Até no filme fica até bonita no sentido esse amor, né? Desse momento, dessa despedida dos dois. E aí o pai fica 7 meses. E aí nesses 7 meses ele trata e tal, ele volta, né? Volta. Valéria, seja bem-vinda, viu? Grande Master Coach da Febracis, seja bem-vinda. Então, assim, né, essa é a condição. Então, o pai, ele volta na condição, ele é recebido pelo agente, porque, assim, ele é novelista e também tem a condição de ser escritor. Quando ele volta, né, a questão de trabalho, né, a questão de financeira é um pouco menor. Ele vai ter um percurso aí em termos financeiro, em condição de saúde, em condição, uma série de desafios que ele vai ter que passar para criar essa filha. Quando ele volta e vai pegar a filha, os tios propõem que adote ela. E aí, nesse momento, o pai não aceita isso. Ele é pai, não teria condição nenhuma. Mas, assim, a irmã, né, essa tia, era irmã da esposa dele, por algum remorso, por alguma coisa, queria que essa filha dele estivesse com eles. Ainda mais com a condição, porque ele voltou, mas não voltou 100%. Né? Essa coisa do tremer, né? Do tipo uma epilepsia, ele se prolongou. Mas mesmo com esse desafio, ele propôs a ele mesmo que ele ia cuidar da filha. E para isso ele tinha que trabalhar mais. Então, assim, a gente já vê aí, no caso dele, existe um trauma cerebral, talvez alguma pancada no acidente, e também tem um trauma também da perda da esposa, nessa condição dele. Toda vez que ele está em um momento de estresse, pico de estresse, existe esse tremor da mão dele, aonde ele, na hora que ele está fazendo a barba, ele se treme, se corta. Então, assim, ele faz de tudo que essa condição, a condição financeira, a condição da saúde dele, ele não deixe passar para a filha Kate. Então, assim, qual é a condição, né? A gente já vai pegando essa parte, né? A gente vai recapitular. Houve a perda da mãe, houve a questão da separação de um espaço de tempo com o pai. Então a gente já vê uma construção de abandono para essa filha. Nessa construção, isso do abandono, esse medo do abandono
que ela vai construir vai se ligar a uma compulsão sexual. E dentro dessa compulsão sexual, o que é que ela sente, né? Porque logo depois desses desafios que o pai ele consegue, ele escreve um livro, entrega, só que esse livro especificamente logo após a volta dessa filha não foi um fracasso, e ele vê uma condição maior, que esses tios eles querem a guarda dessa menina. Então isso torna ainda mais penoso para esse pai essa busca, né, na condição que ele está, na questão de saúde. Então o que ele tem à mão é realmente escrever. E aí nesse percurso ele tem um momento com a filha, ele brinca, ele aproveita esse momento, né? Esse momento com o filho, nesse percurso aí, existe uma construção, um vínculo de amor muito bonito entre o pai e a filha, na questão de ensinar a aprender a andar de bicicleta, né? A ver uma série de situações em termos de pai e filhos. E aí dentro existe esse momento, e existe uma construção afetiva, uma memória afetiva aí, aonde um tempo depois, por causa dessa condição, dessa saúde desse pai, em um momento que ele está no banheiro, ele começa a tremer e ele fica sem sustentabilidade em pé, e aí ele cai e bate a cabeça. Acaba batendo a cabeça e vindo a falecer. Então, a terceira situação de perda em relação a essa menina. Então, em pouco tempo, essa menina ela teve vários traumas. E a partir desses traumas, quando a gente tem um trauma, a gente tem a tendência a querer enterrar essa dor. Só que quando a gente enterra essa dor, junto a gente também enterra os tesouros, né? Eu digo os momentos bons também, que a gente tem, ou a criança, no caso a menina, a Kate do filme, também teve. Apesar de ter tido uma construção bacana, só que ela teve uma sucessão de perdas. E aí, a partir disso, se liga a questão da compulsão sexual, porque ela sente um vazio. Ela sente um vazio. E aí ela transforma isso, ela cria esse sintoma para dar conta, para que ela siga em frente. Ela precisa desconectar desse amor do pai, que naquele momento foi muito forte, apesar da sucessão de perdas. Para dar conta disso, ela desliga desse amor, e as relações que ela tem são com muitos homens. Só que são relações rápidas, de uma noite. Porque dessa forma ela não dá condição de se conectar com ninguém. Porque o que é que registra na cabeça dela? Que todas as pessoas que eu amo, que eu gosto, eu vou perder, vão me abandonar. Então é essa construção que esse filme traz. Só que aí o que? 20 anos depois, né, depois que o pai morre, a tia passa a criar. E aí, a partir disso, o interessante é que ela se forma em psicologia, ela tem o pós-graduação e até doutorado. O que é bem interessante nessa história? Ela tem essa compulsão por sexo. Apesar do fazer psicologia, ter passado por tudo isso, ela continua sendo atendida, né? Porque quem faz o atendimento, quem é psicólogo, também tem o próprio atendimento. E
qual é o grande lance dessa passagem? Né? Um outro aprendizado. Apesar da condição de psicóloga, de ter todo o conhecimento, a gente não está exímio, né? Não está exímio disso, de não acontecer essas situações, né, de trauma, de resolver essas questões, a gente vivenciar algumas questões. Então o filme fica claro isso. Ela é psicóloga e ainda está com essas questões, né, em relação a isso. Então não é uma condição de não acontecer esse tipo de coisa por ser psicóloga, ser profissional. Ela era muito boa no que fazia. Outro ponto interessante, ela atendia criança. E ela começou a atender uma criança que tinha um histórico de abandono. A mãe morreu, também igual a ela. Então, assim, no momento que a supervisora propôs que ela começasse a atender, ela achou que seria bem interessante para ela. Só que é bem interessante esse percurso do filme, tá? Isso já 20 anos depois da questão da morte do pai, né? E ela está sem a mãe também. Então, assim, uma coisa que a gente precisa, toda vez que você assistir um filme, a partir de agora, né, dando esse insight para vocês, você deve se perguntar o que aquele filme te move, o que aquele filme te provoca, o que ele mexe com você, quais são as questões que mais mexem com você. Fora isso, né, qual o objetivo do circuito de filme, você que está entrando agora? É toda semana ter um filme e você assistir esse filme e fazer uma relação de aprendizados, onde cada aprendizado você vai colocar uma ação e praticar no seu dia a dia. Não adianta você ter conhecimento, ter aprendizado e não colocar em prática. Conhecimento por conhecimento vira teia de aranha. Então, assim, essa reflexão, o que esse filme, né, você que assistiu, Pais e Filhos, te remeteu, mexeu, provocou em você? O que ele emocionou mais você? Em que parte? Em que momento? Então, a partir de hoje, você vai ter essa noção, essa direção. Toda vez que você assistir o filme, o que mais te toca desse filme e quais são os aprendizados e as lições que você pode tirar. E aí, se possível, você anotar no papel. Então, assim, recapitulando essa questão, essa trajetória de perdas para essa menina em pouco tempo, pouco espaço de tempo, essa sucessão de perdas, de abandono, aonde também na convivência com o pai, o pai, por estar trabalhando muito, por estar brigando, vamos dizer assim, pela condição, né, pela condicional da filha, teve momentos que ele passou um bom tempo trabalhando. E então isso dava uma conotação em alguns momentos, não que era um pai ausente, mas em alguns momentos essa sensação. Então a gente pode trazer para a gente e fazer trazer uma noção como é que a criança, no mundo que ela vive, um atraso na questão dos pais, alguém que vai pegar ela na escola, pode ser interpretado como um abandono, né? Como uma questão de ela não é muito importante. Existiu isso no filme. A questão de uma separação por um tempo, né? O pai ou a mãe deixar em tal lugar. A criança ela não tem noção, mais os adultos têm uma noção melhor em relação ao que está acontecendo. A criança não. Então ela pode interpretar aquilo como um abandono e a partir dali ter o medo de ser abandonada. Então, assim, é importante a gente frisar que esse filme ele vai girando em cima disso e a partir desse abandono gera essa compulsão sexual. É a forma que a Kate, depois de adulta, ela encontra para dar conta disso e seguir em frente na caminhada dela.
E aí, quando ela encontra a Lucy, que é a menina, que também tem a história, né, de abandono, e ela está atendendo essa criança, o objetivo desse atendimento é fazer com que essa menina falasse. E até um certo ponto, ela não estava conseguindo. E aí, a partir disso, ela tem uma ideia de fora, né, fazer um atendimento fora da sala, né, tradicional. E ela começa a remeter as memórias que ela tinha em relação ao pai, para que ela fizesse em relação a essa criança, né, a Lucy, né, onde ela tem um objetivo, né, ela está passando pela custódia do governo e ela quer, o objetivo é que ela encontre uma família. E a partir disso, essa relação já começa a melhorar a partir daí. E nesse percurso, ela encontra a Kate, ela encontra um rapaz, dentro dessas relações de compulsão sexual, ela encontra um rapaz que tem toda uma característica, né, a questão de uma pessoa que ela ter uma relação um pouco além do que ela tem tido no tradicional. E quando ela começa a conviver, aquilo realmente, no seu dia a dia, acaba tendo uma intimidade maior. Ela começa a ver, né, como poderia ser a questão de uma relação mais estável, uma relação mais séria. E o interessante é que esse rapaz, ele também é um escritor. Ele lembra muito a questão das características do pai, né? A questão do atencioso, é amoroso. Só que aí a gente pode pensar, dentro desses traumas que ela teve, essa sucessão de perdas, que isso faz com que ela vai criar um mecanismo em algum momento para que essa relação não vá à frente. A gente vai chamar de uma autossabotagem. Porque assim, em um dado momento que ela está com esse rapaz na banheira, ele fala assim para ela: você é a pessoa que eu mais amo, que eu já amei na vida. E ele ainda completa: nem todo mundo que te ama vai te abandonar. Então, a partir disso, há uma situação dentro logo após essa situação, que essa compulsão acaba voltando nessa relação. E ela faz esse ato de uma forma bem visível, né, na casa deles, né, na cama deles, e quando ele chega, ele vê e está ali a situação. E ele pergunta: por que você fez isso? Ela não vai saber responder, porque tem a ver com todo esse histórico de trauma, de abandono. Então, assim, o interessante, né, voltando à questão do aprendizado, o interessante é a questão da busca, né, um ponto dessa história toda, é a busca da questão da figura do pai, que esse rapaz, ele tinha uma semelhança com esse pai. Trazendo a questão do histórico de abandono. Esse abandono faz com que ela não crie essa conexão com esse futuro relacionamento que poderia dar certo. E aí, a partir disso, o que acontece? É importante a gente voltar, né, a questão da história do pai. O pai, na época que estava lá na infância dela, tinha toda essa... chegou um momento que ele falou algumas coisas para ela, no momento de raiva, onde ela estava insistindo muito que o pai desse atenção. Ele fala nessa hora que
amizades, amor não importam, só o dinheiro, porque era a condição que ele estava buscando para ficar com ela. Quando eu falei da questão do... Quando a gente traz a questão do trauma e a gente quer enterrar a dor, só que quando a gente enterra a dor, a gente também enterra também a questão dos tesouros, as coisas boas também que tiveram. Então tem aquela história, eu crio um mecanismo para não sentir dor, só que ao mesmo tempo eu também crio um mecanismo para não sentir prazer, ou seja, eu fico neutro nas minhas situações, nas minhas relações ou nas situações da minha vida. E para isso desfazer ou diluir, eu preciso entrar em contato com essa dor novamente. Não só entrar em contato com a dor por entrar. Você pode fazer isso num processo terapêutico, aonde muita gente tem receio. Muita gente não gosta porque algo que mexe muito, dói muito. Então quando você faz um trabalho procurando resgatar isso, você vai precisar entrar nessa dor, né? Quando você quer desfazer esse trauma, você vai entrar na dor. Só que automaticamente, quando você entra na dor, você também automaticamente você também começa a sentir prazer. Então nesse momento aonde a Kate tem esse trauma, né, e aí nessa situação de traição dela, e ficou explícito, ela entra em uma situação de beber, de sair, e com a pretensão de fazer todo o ciclo acontecer novamente. Só que nessa condição, ela até saiu para um bar e tinha um rapaz e tinha uma moça. Então eles iam sair junto, né, o objetivo não sei, para a casa dela ou para a casa deles. Mas no momento que ela começa a ir em direção, né, isso no bar, tem uma vitrola de som, e aí começa a tocar música que era da infância dela. E ali ela se reconecta com aquela situação lá do passado, que o pai tinha esse amor por ela. Não é que esse pai não tinha esse amor por essa filha. Tinha. Só que a experiência dela como criança foi de sucessivas perdas. Sucessivas perdas. E isso ela não conseguiu dar conta. A única forma que ela deu conta foi com essa compulsão sexual. Uma parte dela, ela estava estável, né? Ela tinha um equilíbrio, porque ela se formou, ela galgou uma carreira. Só que o outro lado de trauma fez com que ela seguisse esse caminho. E aí nesse momento ela escuta essa música, ela resgata isso, né? A pessoa que ela estava se relacionando sai de casa antes disso e fala que eles têm uma briga, enfim, ela não consegue dizer, por exemplo, eu te amo para ele. E no momento que ela escuta essa música, ela entra em contato com essa emoção e ela fala assim, eu não consigo viver, né? Ela faz a ligação com o pai, né? Eu não consigo viver sem o meu pai. E aí começa a chorar, ela entra em contato com a dor. Lembra que eu falei que para você diluir o trauma, você precisa entrar em contato com a dor, e aí poder ressignificar isso, e poder também entrar em contato com o prazer. Nesse percurso, ela tem essa situação, ela também está no processo de atender a menina, que foi abandonada, e ela tem uma cena bem belíssima, onde ela senta, né, com essa menina que ia ser abandonada, que foi abandonada e está nesse processo de conseguir uma família. Ela abre a história, né? Kate abre a história para Lucy.
E é muito bonito, porque ela chora, se emociona, porque assim, o pai, como eu falei, é um escritor, e ele escreveu um livro em relação a eles, né? O pai em relação à relação com a filha. E esse livro foi o maior sucesso, que ele ganhou até prêmio baseado no depois que ele morreu. Dentro dessa história, então esse momento que ela está falando com a Lucy, com essa menina, onde ela se abre, ela abre a história, ela fala o quanto foi boa essa relação com o pai, o quanto foi significativa. E nesse momento ela fala eu te amo para Lucy. E aí a partir disso é que começa a história começar a mudar na vida dela. A questão ela vai procurar o rapaz que teria mais condição de poder ter uma relação, né, amorosa de forma séria. E antes disso, esse casal, né, a Kate e o rapaz ele teve a ideia de levá-la para conhecer os pais. Antes disso, né, antes de ter toda a situação da traição, ele fez esse movimento. Só que ela não estava preparada. Ela teve um surto de medo. Porque ela fala assim, eu não estava preparado para isso. Então essa condição dela, aí nesse processo já, né, trazendo com a menina que vai ser adotada, ela consegue se abrir. Consequentemente, ela procura esse rapaz. E ela vai até a casa dele e fala, né, que o quanto a amava, o quanto ele significava para ele. E esse sentimento, quando ela fala, expressa isso, há um processo aí de cura interior muito interessante. Então, assim, o que a gente pode pegar dessa questão de aprendizados desse filme? Primeiro, a questão, né, da condição que ela é psicóloga, né, doutoranda, a condição de ser um profissional dessa área, não descarta as possibilidades que certas coisas emocionais, né, questões pessoais, aconteçam com esse profissional. Ele é um ser humano como você, enfim, como todos, né? Ele tem conhecimento, mas ele está com a condição de ser humano. Então, um aprendizado é isso. Segundo, é a questão o quanto um filme pode te cutucar, pode mexer com você. A Kate, ela tem uma dificuldade, ela tinha uma dificuldade de ser amada. E essa dificuldade de ser amada dava por que essa dificuldade? Porque ela achava, estava registrado que todas as pessoas que ela amasse ia abandonar ela. Então, antes de amar ou criar toda a situação de elo com alguém, ou a possibilidade de que acontecesse isso, ela já criava ela tinha relações rasas de uma noite. E ela mesma criava essas condições para isso, para dar conta. Outra situação é que a paciente que ela atendia foi uma ponte para que algumas coisas dentro dela pudessem mudar. Então, assim, um outro aprendizado, a Mônica falou, né? Já vi casos assim. O André, seja bem-vindo. Então, assim, só a título de informação e aprendizado, né? O pai tinha tipo uma epilepsia, convulsão, né? Tipo, não dá para saber exatamente, mas a característica dos sintomas que ele apresentava era nessa direção.
E aí naquela época ele passava muitas noites em claro, né? Trabalhando, escrevendo. E para quem não sabe, essa condição de não dormir para isso piora a situação. Então é importante nessa condição que ele estava no filme, que é a questão do sono, né? É importante, quanto o sono é importante nessa condição, né? Eu ter o cuidado em relação a isso. Em relação a questão da desconectar, Kate, né? Ela no trauma, ela desconecta, né, da dor, mas também do prazer. Então, qual o aprendizado que eu posso ter nesse momento de trauma, em relação a trauma? O trauma, a gente desconecta da dor, mas também desconecta do prazer, do amor que a gente possa desenvolver nas nossas relações. E a partir disso, entender que no momento que eu faço o movimento de entrar em contato com a dor, eu diluo aquela dor, eu também começo a fazer parte de mim a questão do prazer. Então, assim, eu começo, né, num trabalho de terapia, eu posso fazer isso, esse movimento. Então, assim, é bem interessante nesse filme trazer essa questão do abandono, medo de ser abandonado, o quanto isso pode influenciar na questão de você amar alguém, confiar. E uma frase que ela fala também, que essa personagem, a Kate, fala eu sinto, no momento que o rapaz que ela está gostando, que ele está gostando muito dela, no momento que estão na banheira, ele fala em relação a gostar tanto, que nunca amou tanto a uma pessoa como ela até então. Isso fica tão nítido em relação a questão do abandono, que ela fala assim: você não acha que eu sou complicada demais para você? Então olha a crença que ela tem ali. E aí ela fala uma frase bem interessante: eu sinto na mente, mas não no coração. Porque ele também fala assim: nem todo mundo que te ama vai te abandonar. Então essas duas frases, nem todo mundo que te ama vai te abandonar. E aí ela fala assim: eu sei isso na mente, mas não no coração. Ou seja, a experiência que ela tem, a emoção é muito maior do que a questão da consciência, do que é certo de fato fazer em certas situações. Então isso é um aprendizado. Quando a gente talvez está num trauma, alguma situação na nossa vida, a gente pode até saber o que é certo fazer. Só que quando a gente se depara com a situação, a emoção fala mais alto. Então assim, nessa passagem, nessa relação da Kate com esse rapaz, que tem todas as características em relação ao pai dela, se assemelha muito. Eu já falei isso, que eu era um problema para uma pessoa. Então você entra uma série de questões em relação... Entra a questão de o quanto a gente se sente merecedor do amor do outro, né? Isso é importante, porque o processo ali na primeira infância tem a ver com o quê? A busca do amor em relação aos pais. Será que eu sou uma criança legal, bacana? Se eu for uma criança bacana, legal, meus pais vão me amar. Agora, se eu fizer alguma coisa errada que não agrade, talvez esses pais, eu perca o amor desses pais. Mas isso tudo, o processo é aqui da mente dessa criança. Ela interpreta dessa forma. Então ela tem muito medo. Então uma pessoa, por exemplo, que quer agradar muito, é justamente, se você voltar a esse tempo da infância, quem ela quer agradar de fato, no real? São esses pais. Essa relação dos pais na infância, quando ela era pequena. Então, se hoje essa pessoa quer agradar muita gente, ela
esse agradar representa ou representava esse agradar aos pais, com medo de perder esse amor. Então, quando essa criança começa a se reconectar com os valores, né, porque o abandono quer dizer o quê? Né, a interpretação para uma criança, que ela não é importante, existem outras coisas mais importantes. Ou ela não é digna de amor desses pais. No caso do filme da Kate, né, ela teve a situação de perda da mãe no acidente. Depois, um tempo depois, 2 anos, uns 3 anos, houve a perda do pai. E ela criou a compulsão sexual para dar conta desse vazio interno. Até uma passagem no atendimento que ela, no caso, ela está sendo atendida por outra profissional. E ela fala assim, existe um vazio, quando ela fala sobre isso, existe um vazio aqui, ela se direciona ao peito. Existe um vazio. Então, assim, esse atendimento com a Lucy, que era a menina que ela estava atendendo, foi um ponto importante nessa história. Ela se conecta com a história da vivência infantil que ela teve. Depois, o aparecer desse rapaz, onde ele é amoroso, ele acolhe, ele entende toda a condição dela. E aí o que? Faz com que ela comece a se conectar com todos esses sentimentos dessa infância. Não é que ela foi muito estimulada, ela foi afetivamente estimulada naquela época. O grande ponto dessa história toda foi a sucessão de traumas que ela teve em pouco tempo. Para uma criança é muito forte. Mas isso ficou registrado para ela. Todo o brincar com o pai brincava com ela, né? Incentivava, contava história para ela. Então você que é pai, você que é mãe, né? Você conhece alguém. Esse tempo de passar com o filho, é importante o brincar, o ler a história, né? Enfim, passar tempo junto. Isso você está construindo memórias afetivas. E a gente, quando a gente trabalha com o coach, né, o coach integral sistêmico, com a psicologia, é importante que você crie essas memórias positivas. Então, com essas memórias, todos nós temos pilares para seguir em frente na nossa vida, apesar dos desafios. Uns mais, outros menos, mas é importante. E lembrar, né, um aprendizado. Quando a gente tem um trauma, a gente tem a tendência a ver só o lado negativo da situação. Como eu falei, quando a gente quer enterrar a dor, a gente enterra também o que foi de bom naquela época. A gente não consegue a princípio enxergar as coisas boas também que aconteceu naquela época. Então esse é um dos pontos também para a gente refletir e pensar e ter como aprendizado que todo trauma tem alguma coisa, tem o lado bom ali. E se a gente não entrar, né, evitar entrar em contato com aquela dor, a gente também vai evitar começar a sentir prazer em algumas coisas. É preciso, mesmo que doa, ele vai doer ali naquele momento, mas depois você vai ressignificar e vai dar nova direção na sua vida. Então, assim, esse filme, ele traz essa questão do abandono, a questão realmente como esse abandono pode influenciar nas relações. É bem interessante para a gente pensar, até nós, na nossa infância, pensar como essa infância pode influenciar nos nossos relacionamentos no momento atual. No caso da Kate, da personagem do filme, ela quebrou, desbloqueou, vamos dizer assim, no momento que ela falou eu te amo. Não só por isso, né? Isso foi mais uma consequência de toda a história, mas ela conseguiu falar eu te amo para a menina, né? A Lucy, que era a menina que ela estava atendendo, ela conseguiu dizer eu te amo para esse rapaz. Então, assim, o trauma também, ele tem uma posição de cristalizar.
ele cristaliza naquele tempo e você vivencia aquilo como se fosse presente. O trauma também tem um pouco disso. Às vezes tem 20 anos, mas você vivencia como se estivesse acontecendo hoje. Alguma coisa da situação atual, ele pinça isso dentro da gente e traz à tona. Então é preciso que a gente possa entrar em contato com isso. Esses foram os aprendizados de hoje, nessa visão, né? O quanto, se você é mãe, se você é pai, o quanto é importante ter essa visão em relação a esse primeiro momento, acolher, né? Não ter essa coisa do abandonar, tá? Procurar estar sempre presente na vida desse filho, dessa filha. Então, assim, quero aproveitar também, né, falar de outras programações no Instagram. Amanhã, né, falando sobre a questão, uma live sobre desemprego, saúde emocional e também novas oportunidades. Na sexta-feira também, junto com a Isabel, né, esteticista, bem bacana, vai estar trazendo alguns temas em relação à pele, bem interessante, né? E tem também um canal do YouTube, o Whindersson Moraes Coach, o link está na bio. Se você ainda não se inscreveu, não curtiu, não compartilhou, vai lá, aproveita, tá? Então você que está assistindo, está entrando agora, né? Circuito de filme, cada semana é um filme diferente. O filme de hoje foi Pais e Filhas, um filme belíssimo. E a proposta realmente é o crescimento, né? O crescer e contribuir da minha parte para cada um de vocês. Que vocês possam realmente a cada semana, a cada quarta, que vocês possam ter o melhor aprendizado e que vocês possam praticar isso, né? Que isso, uma informação, um conhecimento possa servir de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de atitude no seu dia a dia, com os filhos, com o parente, com a esposa, com o marido, que seja realmente o ponto-chave de mudança. E que agradecer, parabenizar a todos, né, por estarem aqui, e que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós, né? Até amanhã, até a próxima, compartilhem essa live, que o Instagram realmente ele vai entender isso como um conteúdo de relevância e muito mais gente vai se beneficiar. Um forte abraço para vocês, cada um de vocês. Tchau, tchau.